Olha só, pessoal, ainda nesse contexto todo da criminalidade desenfreada, do senso de impunidade e do atrevimento cada vez maior da bandidagem aqui em solo brasileiro, eu proponho que a gente fale agora sobre um complexo esquema do crime que acabou culminando na maior operação contra o tráfico de armas do Brasil. A gente está falando da Operação Dakovo, D-A-K-O-V-O, da Polícia Federal, que expôs o esquema, pessoal, que trazia armas da Europa, passando pelo Paraguai, até chegarem no Brasil e abastecerem diversas facções criminosas, como sempre o Comando Vermelho e o PCC sendo os principais beneficiários. Mano Ferreira traz aqui um pouquinho de uma explicação bem didática das engrenagens, como é que funcionava isso dessa engrenagem do crime transnacional. Pois é, Marinho, eles usavam 4 técnicas para dificultar a localização dos armamentos. Eles, em primeiro lugar, raspavam o número de série da arma, porque todo armamento precisa ter um número de série para que seja possível de ser rastreado. Depois, eles faziam um novo número de série que era incompatível com o tipo de série das fabricações dessas armas. Em terceiro lugar, isso eu achei impressionante, eles misturavam peças das armas. Então pegavam o cano de uma arma, colocavam em outra, isso para dificultar o rastreamento, exatamente porque cada peça era de uma fabricação diferente. Então isso dificultava o processo de você identificar que arma era aquela e qual seria a origem. Em quarto lugar, para completar isso tudo, eles faziam falsificação de documentos das empresas do Paraguai para facilitar esse processo de importação para o Brasil. Então, um esquema muito sofisticado que precisou ser dividido em diversos inquéritos e processos aqui no Brasil para ser devidamente escrutinado pela justiça, e que bom que foi desbaratado, mas mostra como o crime organizado cada vez mais se usa de sofisticação e complexidade para tentar passar abaixo do radar do sistema da justiça criminal e continuar perpetrando seus crimes. Eu acho que é difícil colocar em palavras aqui realmente a complexidade, o gigantismo que esse esquema realmente representa na prática, né, Pepe? Porque é mais um daqueles casos onde parece que a vida imita a arte, da forma mais perversa possível. Tenho certeza, em algum momento, vocês já devem ter passado por aquele filme do Nicolas Cage, famoso, O Senhor das Armas. É nível fornecimento de guerra o que a gente está diante aqui. E fica aquela pergunta, né, Pepe? Como é que o tempo que foi necessário para tudo isso ser gestado, articulado, organizado, até chegar a esse estado de coisas, né? Quanto tempo que isso já deve estar acontecendo? E os bilhões, com o sangue brasileiro sujando esses bilhões, já deve ter sido movimentado para chegar também a esse estado de coisas, né? Marinho, essa é uma questão realmente de alta complexidade. É impossível o Brasil sozinho conseguir se defender dessa absorção dessas armas ilegais contrabandeadas de fora. Você vê, por exemplo, que nessa estrutura toda de contrabandear armas ilegais para o PCC e para o Comando Vermelho, existia uma organização complexa. O Paraguai, que inclusive o pessoal do Paraguai tinha membros do governo, né, departamento do governo que cuidava da questão do armamento, que fazia parte dessa organização criminosa, compravam armas da Croácia, da Turquia e de outros países da Europa. Ou seja, tem um país, além da América do Sul, que mandava armas para o Paraguai, e depois de fazer raspagem ou fazer outros meios para evitar a fiscalização, essas armas eram abastecidas para o crime organizado no Brasil. Ou seja, é impossível, né, o Brasil, sem a ajuda do Paraguai, sem a ajuda dos países da Europa, conseguir se defender em relação a esse armamento demasiado que o PCC e o Comando Vermelho tem. Agora, tem um ponto que eu queria colocar aqui. Por favor. Claro que faz parte da luta contra o PCC e do crime organizado evitar o contrabando de armas para o Brasil. Mas é importante destacar que 86% das armas utilizadas pelo crime organizado no Brasil, no levantamento feito pela CPI das organizações criminosas, indicam que são armas feitas e fabricadas no Brasil, adquiridas de forma legais, né? Ou seja, se a gente quer evitar que as armas cheguem na organização criminosa, além de cuidar das fronteiras, temos que olhar para o território brasileiro também e evitar que essas armas legais sejam adquiridas pelo PCC e pelo Comando Vermelho.
Perfeito, difícil fazer qualquer reparo aí na fala do PP, mas eu queria também trazer a contribuição da Jess aqui, até porque o meu ponto aqui é o seguinte, eu acho que é a pergunta que todo mundo se fazendo, né? Quanto tempo realmente demora para um esquema dessa complexidade estar operando para chegar a esse nível de complexidade e de impacto na ponta, né? E há quanto tempo vai demorar para a justiça entrar no circuito e tentar resolver isso? E quantos outros esquemas parecidos e associados devem estar em curso no momento e que ainda não viram a luz do sol? São muitas perguntas e eu entendo você do outro lado ficar com aquela sensação de impotência diante do absurdo que a gente está vendo, né? Perfeito, André. E é interessante aqui, porque o Mano até falou que foram 8 ações penais divididas para facilitar ali, para agilizar a justiça. Dessas 8, 3 já foram condenados. E nesses 3, pelo menos um já está exercendo essa atividade há mais de 5 anos. Então, a sua pergunta, ela tem uma resposta que é, pelo menos 5 anos, esse grupo, ou membros desse grupo, estão operando e isso foi desmontado pela maravilhosa operação da polícia, que conseguiu chegar até eles, desmontando apoiadores e outras fontes que eles utilizavam dentro disso. E é interessante que as condenações, elas variaram entre 6 a 8 anos de reclusão. Só que o Ministério Público Federal já recorreu à decisão da Justiça Federal da Bahia para aumentar o período das penas. E isso faz muito sentido, porque pense o seguinte, esses indivíduos, eles adquiriram aí, por assim dizer, um nome em como se fazer isso. Eles sabem novos caminhos. Nós estamos desvendando uma parte da operação. Mas se eles pegam 6 a 8 anos de cadeia, vão ficar aí no regime fechado o quê? Uns 4, 5 anos? E depois já voltam, eles vão voltar a fazer, provavelmente, as mesmas coisas. E isso é um grande problema, porque isso abastece o sistema. O PP falou aqui sobre as armas que saem do uso dentro do próprio país, e isso é uma necessidade que a gente tem de combater também, mas a gente precisa olhar para o tráfico internacional de armas, e onde ele mais vem no Brasil é o Paraguai, e melhorar a situação das nossas fronteiras. Esses documentos, eles eram falsificados. Esses documentos não eram documentos reais. Em um mundo em que você tem assinatura digital, em que você tem códigos de verificação digital, cabe também a gente começar a usar a tecnologia para impedir que esse tipo de armamento, ou esse tipo de qualquer tipo de importação como essa que vem de uma fonte legal, que não é legal, realmente aconteça. O Paraguai compartilha 1.350 quilômetros de fronteira com o Brasil, já é historicamente, há um bom tempo, um dos principais corredores ali para venda ilegal de armas ali da Europa ao Paraguai e adentrando aí e abastecendo as piores facções criminosas mais desprezíveis que existem e infernizam aqui o nosso dia a dia, né? Só para a gente entender, enfim, a natureza do esquema aqui e como que tudo acaba se conectando, né, pessoal? Para todo mundo ficar bem informado e se precaver na medida do possível.